Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco em mais um Conectados com a Palavra. Troca que recompensa a morte pela vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, um texto muito conhecido nosso, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No contexto deste texto, o apóstolo Paulo usa uma analogia humana que envolve a escravidão ao apelar para a santidade. Fazendo isso, ele lembra aos leitores do contraste entre a vida pregressa deles, ou a sua antiga vida pecaminosa, e a sua atual situação, ou seja, a sua vida regenerada. Servos do pecado que eram antes. Eles não reconhecem a obrigação da justiça, mas eles abandonam a si mesmos em um processo de degradação e deterioração moral de todas as possibilidades que nós possamos imaginar. E que tem, no final, na reta de chegada, a morte. É o que Paulo afirma, por exemplo, no versículo 21 desse mesmo capítulo 6. Romanos 6, versículo 21, onde ele diz assim: e o fruto que colhestes das coisas que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Ele faz aí um arrazoado da situação de qualquer pessoa sem Cristo. Por outro lado, nós que confiamos no Senhor, ainda que sejamos servos, mas não mais servos do pecado, e sim servos do Senhor, não mais servos do Deus do presente século, e que nós devotamos à busca da santificação, trilhamos um caminho que tem como reta de chegada a vida eterna. É esse o teor do versículo 23 da nossa conexão de hoje. Ele faz um resumo desse quadro todo. O pecado, além de ser destrutivo e nada compensador, a consequência dele nos leva à eterna separação do Senhor, o que a Bíblia chama de morte. O amor de Deus pelo ser humano por ele criado à sua imagem e semelhança, o seu intrínseco desejo de ter comunhão com a sua obra-prima da criação, faz com que ele envie Jesus Cristo, seu Filho, ao mundo. Por quê? Para visando resgatar e restaurar a ruptura causada pelo pecado. E isso, a Bíblia, na linguagem do apóstolo Paulo, chama de dom gratuito de Deus. Em outras palavras, a vida eterna. Portanto, vale a pena fazer essa troca, uma troca que compensa. Nós estávamos destinados à morte eterna, à separação eterna de Deus, mas em Cristo nós conseguimos então a reconciliação, ou seja, a vida eterna. Você já deve ter feito essa troca, não? Se ainda não fez, faça, porque essa é uma troca que vale a pena. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por teres enviado Jesus Cristo. Nós estamos ainda no espírito natalino, celebrando a vinda de Cristo ao mundo em mais um Natal que nós celebramos. E a vinda de Cristo ao mundo no Natal faz toda a diferença, porque Ele veio para nos salvar. Ó Deus, que Tu possas fazer com que o Teu Santo Espírito trabalhe no coração daqueles que ainda não tiveram esse encontro contigo através de Cristo, que possam vir a tê-lo. Em nome de Jesus. Amém.